Olá, meus queridos, mais uma manhã maravilhosa com o nosso Minuto com Deus. Nesta manhã nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Como de comum, todas as manhãs nós estamos aqui para falar algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje nós estaremos meditando no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que fala sobre o gigante Golias. E diz assim a palavra do Senhor: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém disse Saul a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-lo ao alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi-se, chegando ao filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará a nossa mão. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, o feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Nesta manhã, com essa maravilhosa palavra, nós podemos observar aqui que a palavra nos fala acerca de Davi, um homem, um jovem de gentil aspecto, ruivo. Quando nos refere gentil aspecto, não via ele grandeza nem estatura alguma, mas um homem corajoso, um homem que sabia ao qual Deus ele servia. E diante daquela situação, o povo de Israel estava sendo confrontado, enfrentado pelos filisteus. E os filisteus se dispunham de um gigante por nome de Golias. E esse gigante perverso, ele afrontava o povo de Israel, o qual todos os soldados de Saul temia a esse gigante. Mas Davi, ao estar ali naquele momento, levando para seus irmãos a notícia de seu pai, levando aos seus irmãos algo de comer e beber, Davi, ouvindo aquela situação, ele ficou abismado, ele ficou admirado com qual astúcia tinha aquele gigante. E Davi vai se propõe a lutar com aquele gigante e pede ao rei Saul que lhe dê essa oportunidade. E Saul não vê ele como uma característica de um soldado de guerra devido à sua gentil aparência. Então nós vemos que Davi menciona a Saul: Pois o meu pai, o meu Deus ao qual eu sirvo, me livrou da mão dos ursos e de leões, o qual eu o combati, livrando as minhas ovelhas das bocas desses animais. Quem é esse incircunciso que usa ofender o povo de Israel, o povo filho do Deus vivo, do Deus dos exércitos?
Então nós vemos aqui para a aplicação para a nossa vida. Às vezes nós combatemos todos os dias um leão, uma serpente, todos os dias nós vencemos uma batalha, todos os dias nós enfrentamos situações a qual nós saímos vencedores. Mas há situações que para nós, para a nossa compreensão, são maiores do que a nossa capacidade. Às vezes enfrentamos situações que nós mesmos a colocamos como barreiras invencíveis. E vem essa palavra do Senhor aos nossos corações, que nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, o qual a guerra, Ele mesmo declara, a guerra não é nossa, a guerra é dele. Ele é o dono da guerra, Ele é a guerra e é Ele quem peleja por nós. Então não venhamos nos abater diante das circunstâncias, mesmo combatendo leões, escorpiões todos os dias, vencendo um leão cada dia, por maior que seja o obstáculo, por maior que seja o nosso gigante, aquele que nos afronta, venhamos sempre lembrar que há um Deus dos exércitos, a qual nos faz triunfar sobre as adversidades. E esse Deus é o mesmo Deus que deu a vitória a Davi naquela situação. Esse Deus, Ele era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E assim nós queremos nessa palavra, nessa manhã, que diante da maior situação que nós passarmos, venhamos lembrar que não há problema maior nenhum que o nosso Deus não esteja conosco, nos garantindo a vitória. Então, tome no seu coração nesta manhã esta palavra, e essa palavra de encorajamento, essa palavra que venha nos trazer fortalecimento para enfrentar qualquer gigante, qualquer muralha, qualquer obstáculo. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Oremos assim nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Assim, Senhor, como Davi ali, ó Pai, confiou, ó Pai, no Senhor como protetor, como o Senhor dos exércitos naquela batalha, o qual o Senhor, ó Deus, garantiu a vitória àquele frágil homem, a qual ninguém via, ó Pai, a aparência de um soldado vencedor, mas esqueciam, ó Deus, que ele servia um Deus todo-poderoso, o dono, o rei dos exércitos, o rei dos reis. E nós nesta manhã, Senhor, com essa mesma coragem de Davi, nós nos encorajamos, ó Deus, e tomamos, ó Deus, essa palavra para os nossos corações. É a oração, Senhor, que nós te fazemos nesta manhã, de agradecimento, ó Pai, por esta palavra, Pai, de fortalecimento, de encorajamento, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações. E assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.